TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Marcião, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Vinição, boa tarde, Gabriela, boa tarde, Horta, boa tarde a todos magnânimos e magnânimas aí no nosso TC Rádio Oficial, bombando, cada vez dando mais like, rumo a 750, vamos para 800, vamos embora que a gente tem uma hora aí pra gente se divertir com esse mercado hoje, pra ver se dá uma amenizada, né? Pô, é igual quando você tá sangrando assim, corta uma artéria, aí você vai lá e põe um band-aid, né? O que tá acontecendo hoje é mais ou menos isso. Tem sangue pra todo lado, mas um band-aid aí hoje no Ibovespa. Agora, ô Marcião, eu queria te ouvir a respeito de Vale. O Horta, ele é editor aqui da Mover, conhece muito de empresas. Ó, o menino é jovem, mas o conhecimento de empresa dele parece que tem aí cerca de 82 anos. E o Marcião aqui, viu, Hortinha? Ele é simplesmente o nosso magnânimo. O cara fala de tudo e ainda faz análise gráfica aqui ao vivo pra galera. Eu falei há pouco sobre o preço de Vale, o Márcio, que tá aí na casa dos R$78, tá perto de um suporte na sua análise gráfica, ainda tem mais chão para Vale cair. Como que você tá analisando nesse momento o ativo? Aproveito também para te perguntar sobre essa informação que o Horta trouxe, a avaliação do BTG Pactual, né, de que metais básicos da Vale podem valer aí até 3 vezes mais do que o mercado precifica atualmente. Sim. A gente tem até o gráfico aqui já para colocar na tela. E aí, espetáculo, maravilha, rapaz. Ô, Marcião, só chega mais um pouquinho perto do microfone aqui, ou leva o microfone até... Deixa eu ver, vai ver se melhorou. 3, 2, 1, áudio, Tim Maia. Se quiser... Agora, Marcião. Que isso, hein? Agora eu tô te ouvindo em Ré menor. Agora vai, hein? Show de bola. Eu fiquei com receio de quase comer o microfone aqui. Eu vou ficar essa distância pra ficar numa boa. Então vamos lá. Boa. Com relação à Vale, que eu vejo aqui, óbvio, né, com bastante clareza, ela está em um processo de queda, né? Isso aí é bem explícito aqui. Ela vem já perdendo fôlego desde essa faixa aqui, quando ela atingiu o pico aqui nessa região dos R$96 aqui, 95. Então, essa faixa de pico aqui gerou uma reversão muito grande, que dá para ver aqui no diário, e aí vem um processo de decadência, né? Desde esse movimento aqui de janeiro até agora, óbvio, a gente viu também queda do minério, todas as questões de Vale ali com relação a ter aquele movimento aguardando, né, a parte de infraestrutura e tudo mais que a China vem buscando, só que a gente vê as questões ali com relação à parte de estoques e tudo mais, aquela briga com o minério, e vemos ali cada vez mais o minério dando essa escorregada, dando essa descida, e aí, óbvio, isso reflete diretamente aqui na Vale, que veio de pico e agora está querendo buscar uma região de suporte. E o suporte interessante que eu vejo aqui para ela é nessa faixa de R$76,26, tá? Que é a média de 200 no gráfico diário. Se a gente for pegar aqui o semanal, eu tenho até um Fibonacci traçado aqui que dá um norte pra gente, ela perdeu a região de 50%, que é uma região importante de defesa, que era a barreira dos 80. Então ela precisa retomar essa região de 80. Se ela conseguisse fazer isso hoje, melhor ainda, para ela tomar um pouco mais de fôlego e tentar eliminar a pressão vendedora que pode levar ela justamente para esse 38,2 aqui em R$75,89, que é basicamente ali a média de 200 no diário. Portanto, ainda vejo espaço para queda, gosto do ativo, vejo o setor de exportação sendo algo interessante para a gente fugir um pouco dessas mazelas e dos problemas que a gente tem aqui locais, né, de Brasil, e com todo esse cenário que a gente tem de juros. Ela fica atrelada com relação a dólar vem mantendo sua estabilidade, apesar da queda hoje, ele vem aí um fluxo até, digamos, equilibrado. Então eu vejo que com relação a, digamos, uma melhora que não tem jeito, depende de questão de China, e com todos esses dados de melhoras aí, como a gente viu essa parte de metais básicos, como o Horta trouxe, que tem potencial de apreciação interessantíssimo, e todo mundo vem aguardando nessa questão dessa precificação, e cada vez mais vem olhando com bons olhos essa diversificação da Vale, para não ficar tão dependente de um tipo de exploração só, que é o minério de altíssima qualidade que ela possui. Então, gosto, mas o timing pede um pouco de cautela. Então, eu aguardaria um pouquinho mais, Vinícius, para ter uma posição próxima dessa faixa de 76, poderia ser uma melhor entrada, porque se perde até essa região, te pode escorregar até a região de 70, que não seria problema algum, tá? Então é atenção, olhar de longo prazo e vai pegando de pouquinho em pouquinho. Então, para ver se eu entendi, até para a gente projetar a próxima semana aqui, Marcião, para o investidor e para a investidora que nos acompanha. Sim. Existe um suporte aí na região dos R$76, Isso. mas você espera o ativo de fato consolidar essa região antes de entrar comprando, porque se ele perder o 76, pode buscar o 70. Com certeza, ainda mais, eu como deixei aqui o semanal na tela, vocês podem ver bem aproximado o que está acontecendo e que me deixa com mais cautela. Essa vela aqui, que representa a semana passada inteira,
uma região de indefinição. Então, por ela deixar essa região aqui de indefinição, essa vela da semana passada, e hoje a gente está perdendo a mínima, fechando abaixo da mínima dela, isso reitera o potencial de venda. Esse é que é o problema. A gente precisaria, para retomar o fôlego, do quê? De na próxima semana, minimamente, a gente buscar a região de 80, 81 reais. É o mínimo. Para começar a pensar que, tipo, então pode reverter essa acentuação de queda que está sendo desenhada com o fechamento de hoje. Muito obrigado, Márcio Lorega. Próximo ativo separado aqui pelo nosso Arthur Horta é Plano e Plano. Vamos falar do setor de construção civil, mandando um grande abraço aqui pro perfil Alberto Investe. Alberto, eu anotei aqui os seus FIIs, muito obrigado. Alibaba 40 Bares, anotado. Samir Rosa, também anotei. O Samir Rosa foi contemplado aqui com um FIIs, né? Ele perguntou sobre HCTR, muito obrigado. Jadson Queiroz, falando sobre fundos de agro, também anotado aqui, muito obrigado. Ives Miguel, valeu pela sua mensagem, Ives, tamo junto. Vou anotar aqui também os seus pedidos a respeito de fundo imobiliário. A gente vai retomar essa conversa em breve. Agora, não é fundo imobiliário, mas é empresa de construção civil. Plano e Plano, Horta, qual é a informação a respeito desse ativo? Bom, a Plano e Plano ela foi a grande vencedora do programa Pode Entrar, um programa habitacional aqui da Prefeitura de São Paulo, feito para incorporadores de baixa renda. E esse programa acaba funcionando como uma salvação aí para essas incorporadoras de baixa renda, já que, apesar de ter uma margem bruta muito menor, ele não demanda nenhum tipo de despesa comercial e também é um dinheiro que vai ali direto para o caixa, né? Nesse momento que a gente está vendo de dificuldade de crédito, menores vendas, né? Então a Plano e Plano ela conseguiu colocar ali quase tudo que ela pediu, em torno de 7 mil unidades. Depois a gente teve a MRV, que é uma empresa que é importante monitorar, porque também está com um balanço muito apertado, né? Então a MRV colocou 6.200 unidades e a Direcional, então, em terceiro lugar entre as empresas de capital aberto, com 1.600 unidades, né, de apartamentos avaliados ali. A Tenda, ela teve o pior desempenho, apenas 870 unidades, né? Muita gente perguntou o que aconteceu com a ação da Tenda ontem. Uma das explicações foi essa, né? Que ela não conseguiu sair bem nesse programa Pode Entrar, que apesar de ter a margem mais baixa, é algo que colocaria um dinheiro ali no caixa e aliviaria de alguma forma o balanço dessas empresas que está tão prejudicado. Aqui no TC Matrix, né, quando a gente conversa com o Malik, que é o analista de construção civil, ele tem tido um view mais positivo para essas incorporadoras de baixa renda, né, e para as de alta renda, no caso, o view está negativo. Então, esse programa Pode Entrar, ele reforça ainda mais esse view positivo sobre a campeã, né, que foi a Plano e Plano. O Paulo César tá aqui falando o seguinte, Marcião, eu comprei Plano e Plano, tô comprado a R$ 2,52. Larguei a primeira parcial ontem a R$ 5,84. Caramba. Então o Paulo César aí, rapaz, bobear, ele já comprou, foi um apartamento aí com esse trade que ele fez, hein? Ele comprou a 2,52 e vendeu a 5,84 a primeira parcial. Paulo César, parabéns pelo trade, um grande abraço pra você. E ainda sobre Vale, que foi a informação anterior que o Arthur trouxe aqui pra gente, perfil @ms disse, tô esperando o Vale justamente fechar esse gap pra voltar a aportar na companhia, muito obrigado. Plano e Plano, você gosta do ativo, ô Marcião? Gosto, acho bem interessante o ativo, é uma das que eu aprecio, assim como Cury, Direcional e propriamente a Cirela, só que a Cirela está num momento um pouquinho mais desafiador, né? Então, curto mais aí, digamos, uma Cury e uma Direcional, e Plano demonstrou um número aí bem interessante. O gráfico na tela, como vocês já estão vendo, demonstra que fez bem, o Magnânimo ali que embolsou sua parcial, né? Fez bem, caminhou bonitinho ali em 76. 2,52 para 5,84, hein? Saudável demais ali, aproveitou bem esse movimento. Parabéns. E como eu montei ali até o Fibonacci, né, que tá até na tela ali para vocês, te conseguiu um movimento bem interessante quando o Plano e Plano superou os R$ 4,81 e depois 5,16, que gerou esse movimento até os R$ 5,60, e agora, após bater esse 5,88, ela tem alvo, né, se ela conseguir fechar pelo menos acima desses R$ 5,60, para buscar a faixa de R$ 6,30 e depois R$ 6,65, que não é coincidência, é a região de topo anterior lá de 2021. Então, é uma faixa interessante, ela precisa, mais uma vez, fechar essa semana acima disso. Estamos falando de 3 semanas seguidas de alta. Márcio, pode ter algum pullback aí, ela recuar um pouquinho para ficar melhor a minha entrada? Sim, aí a gente precisa vir para o diário. O dia de hoje, já com essa quedinha de 2,42, já demonstra
ela pode perder um pouquinho de fôlego. E aí seria melhor uma posicionada se ela conseguir sustentar essa região de 5,16, R$5. Então, para quem não pegou o bonde, como esse Pra quem nosso não é o magnânimo, nosso Paulo César. justamente, o magnânimo Paulo César que deitou os cabelos, feliz da vida, tá comprando o próprio imóvel na Plano e Plano. Agora é aguardar, ver se volta para essa faixa de 5,16 para montar uma posição, buscando ali pelo menos uma proteção, um stop abaixo da faixa de R$4,90, que aí ele protege um pouquinho mais ali. Muito bem. O pessoal tá aqui, ó, igual eu adoro os nicknames aqui da galera. Tem aqui agora o Cabeça Jones, tá participando aqui com a gente, falou, olha, depende, claro, né, de quantas ações ele colocou, vai saber se a parcial é em 30 ações. Não, aí você pagou o almoço, né? Mas, de fato, dependendo do valor que você investiu a R$2,52 e sacou a 5,84, poxa vida, né? Claro, tudo depende do valor que você colocou na entrada, né? Que você aportou ali quando você comprou os papéis a 2,52. Mas, de fato, não importa, foi um belo trade, entendeu o movimento e acertou aí o nosso Paulo César. Muito obrigado. Valeu também aqui ao Cabeça Jones pela participação, tamo junto. Mais de 730 likes, contando, quem sabe a gente chega aí, não na nossa meta, a super meta de 800 likes. Deixa aí o seu joinha, investidor e investidora. Vamos lá, Gabi? Vamos lá, Vini. A gente sai da construção civil agora para ir para o setor educacional, né? Hora tá para falar de Cogna. Cogna, né? O pessoal adora Cogna, né? Ixi, tem então, quem ame ou deixa? Tem quem ama e tem quem odeia. Mas a Cogna, ela soltou o balanço. Quanto tá caindo Cogna agora, Vini? Ó, Horta, se pergunta aqui, é uma ordem. Ô, Leozinho, põe aí na minha tela. Eu não sou o Márcio Lorega pra fazer análise gráfica, mas eu consigo entender que a coisa tá feia pra Cogna aqui, né? Recuando 9,36% agora, R$1,84. Cogna está buscando o magma do inferno, hein, Aturota? O que aconteceu foi o seguinte, né? Pela manhã não tava desse jeito. Não. Ela soltou um balanço. Tava em 1,95. Ela soltou um balanço que foi fraco, visto pelo seu site como fraco, né? Principalmente a questão de geração de caixa ali. E aí, alguns analistas ressaltaram que os números operacionais foram bons e o resultado financeiro ofuscou esse desempenho operacional, né? Então, é sempre importante a gente ter essa leitura, né? A operação da Cogna foi bem, mas ela não conseguiu ali imprimir não traduziu isso em um resultado financeiro positivo. Mas aí, durante a teleconferência de resultados, teve uma frase que provavelmente foi essa frase que desanimou a maioria do mercado, que foi sobre o CAPEX da Cogna, né? Então, primeiro, o CEO da Cogna chegou a falar que ia gastar mais em marketing e depois que esses investimentos seriam em linha com o que foi 2022. Depois ele corrigiu a informação, disse que seria em linha com 2022 em termos nominais, então esperava ali que fosse uma porcentagem de investimentos menor em relação à receita, só que o que o sell-side, né, o que os analistas do sell-side pontuaram hoje foi justamente que os investimentos iam seguir pressionando o fluxo de caixa, né? Agora, um panorama geral, Vini, sobre essas empresas do setor de educação que a gente tem na Bolsa é o seguinte, a maioria dos analistas acredita que a performance das ações vai sempre responder ao que sai de notícias sobre o FIES, né? Então, se sair algo com relação ao FIES, essas ações devem performar bem ou mal a respeito do tipo de notícia que sair. Muito bem, quero agradecer demais a participação do nosso Arthur Horta aqui no Almoção de Negócios nessa sexta-feira. O Horta que vai ter uma excelente tarde de trabalho, mas a noite pós-trabalho promete ser uma coisa assim. Vamos torcer aqui pro Horta não virar o nosso leãozinho maligno ali e trabalhar com a gente aqui na segunda-feira normalmente, hein, Horta? Juiz, hein, Horta? Segunda-feira eu faço questão de estar bem. Ah, boa. Na segunda, né? E no sábado, de sexta pra sábado? É cedo pra dizer, né? É cedo pra dizer. Ó, tá tudo de bom, se cuida aí, hein? Bom fim de semana, Horta. Só não pode encerrar sexta-feira. Você que vai curtir aí a noite de sexta-feira, você tem que usar o seu bordão aqui e pedir pra galera deixar o like, quem sabe, pra gente bater os 800 likes. Bom, galera. Na câmera 4. Na câmera 4 aqui, ó. Pra galera, hoje é sexta, hoje merece um super like, né? Hoje merece bater essa super meta. Merece essa super meta de 800 likes, então... Rebenta o dedo no like, meu povo. Aê, Hortinha, rebenta o dedo nesse like, uai. Tamo junto, valeu, hein, Turota. Beleza, Vini, um abraço
Gabi também, nosso querido Magnânimo. Aê, valeu, Hortinha. Valeu, Horta. O Horta aí que levemente se confundiu, porque o super like é no Tinder, né? No YouTube ele é só o like, hein, Horta? Eu acho que a Olha, cabeça dele já tá em outros lugares. Em minha defesa, eu não tenho Tinder, sabia? Ah, é? Não tenho, nunca usei nenhum aplicativo desses assim. Ah, todo mundo que usa fala isso. Ah. Eu acho que, na verdade, vou falar a verdade, eu usei. Mas eu acho que tava com defeito. Porque eu dava o like, mas ninguém dava de volta. Ó, do jeito que você... Ó, Nossa, desse deu jeito até- que você tá falando, você vai acabar arrumando uma namorada aqui no Amor de Negócios, hein? Ó, as pretendentes mandem mensagem no WhatsApp, tá bom? Tamo junto. Falou, Hortinha. Valeu, Vini, um abraço, pessoal. Muito Tchau, bem, Horta. Arthur Horta. Bom, a gente sai desse clima maravilhoso e leve pra análise gráfica de Cogna. Ah, meu pai. Ô Márcio, em algum momento da companhia, você gostou de Cogna, do modelo de negócio? Muito obrigado, hein, Horta? Fez sentido pra você em algum momento da trajetória da empresa? Talvez quando o Lula estava ali incentivando muito o Fiesc, várias empresas educacionais ganharam muito dinheiro, aumentaram suas margens. Em algum momento você já olhou Cogna com bons olhos ou você nunca se atraiu pelo case? Eu nunca fui muito chegado ao case. Nunca foi um entusiasta? Nunca fui entusiasta. Sempre um pouco de olhar mais, digamos, afetuoso para a Edux. Sempre vi Edux um pouco melhor. A gente viu até a questão de Edux tendo melhora de preço-alvo hoje, por isso estava aquela corrida toda, enfim. Então estava um movimento até positivo para ela. E para quem me acompanha já vê que eu já falo isso já há algum tempinho aqui, então não é por causa da alta de hoje que eu estou falando. Mas a Cogna, aí graficão na tela, né? Eu hoje, mais uma vez, Márcio fazendo a rodada de Márcio trombeteiro do apocalipse, né? Para trazer mais alguma mensagem negativa, uma mensagem mais brabinha aí na tela. Vamos ver. Então, Quer ver? Daqui a pouco vai aparecer aí o gráfico de daqui a Cogna. pouco suas, boa É porque demais, esse rapaz, gráfico tá pesado também, né? porque, então, até carregar, entendeu? Até carregar, teve que pegar um pouco no chão ele ali, né? Um Aí, ó. cenário mais desafiador. Nossa, que fase, hein? Olha aí, que fase, rapaz, pra ela, né? De grande Miltonete. Então a gente tem esse cenário aqui mais puxadinho pra ela. O que aconteceu? Depois que ela fez o 3,42 ali, ela tentou melhorar um pouquinho o fundo, a gente vê que o que aconteceu aqui? O MACD, tá aqui embaixo, ele começou a cruzar negativamente, ele começou a chamar queda para esse papel. E aí, ele veio respeitando. O MACD gerou respeito, veio caindo, veio perdendo seu fôlego, tentou respirar aqui em 2,44, não conseguiu. E pós aí essa semana desafiadora de uma queda de quase 18%, que a gente está falando só dessa semana, ele está atingindo 38,2 aqui em R$ 1,84, depois que perdeu a região de R$ 2,00 e principalmente o suportezinho aqui de R$ 1,90. Onde ela vai, Márcio? Bom, pela projeção aqui que a gente tem, olha que cenário mais enjoado que ela tem, né? Perda de 1,84, que é o que ela vem aí caminhando para fazer nesse exato momento, né? Ela tem espaço para 1,65. 165. 146, Vixe, que aí pode Maria. gerar algum pullback nessa região entre 165 e 146, tá? Mas se não conseguir, meu amigo, aí, ó, vamos escorregando aqui para buscar 1,23 e lá no pré-sal 0,86. Não tá na questão de exploração de petróleo, mas a tendência, né, é buscar um pré-sal, né? Meu, deve ter algum curso pra isso aí em Cogna. Pois Que é. coisa! Então, esse Então, é o de cenário. fato, o Magnânimo, pra quem tá posicionado no ativo, olha, a Cogna agora acaba de bater mínima intradiária, hein? Mínima intradiária aqui pro papel da Cogna, recuando 10% agora, queda de 10%, R$ 1,82 é a mínima do dia pro papel da Cogna. E realmente deve ter alguma coisa com essa companhia hoje, Márcio. Sim. Porque a Ânima tá subindo 1,85. Ser Educacional está subindo 0,62%. Cruzeiro do Sul, que é uma outra empresa, né, do ramo educacional, menor do que as pares, mas ainda assim avança 5,12%. Tem menos liquidez, mas está subindo forte. E Dux, que você comentou, avança 9,92%. E Cogna cai 10%. Então não é um problema do setor, né? Porque Não. ela está caindo sozinha. É algo específico da empresa e como o próprio Horta comentou, a questão da teleconferência pesou muito negativo para o papel. A gente viu ali os comentários do próprio Valério falando que foi repassada a questão de inflação somente para o curso de medicina. Nos demais, eles estão esperando crescimento nominal, que não esperam ver crescimento expressivo na questão de saber nesse primeiro semestre. À medida que ganham alunos no digital e aluguel, eles podem reduzir, mas você vê que é tudo ainda uma questão do que tem para frente, não é algo do que tem agora. Não esperam ver crescimento, digamos ali, da Saber. Uma questão de não estar conseguindo repassar a inflação, quer ver se consegue uma maior quantidade de alunos. Ou seja, ela está dependendo exclusivamente de sair algo positivo do FIES, para ver se levanta. Então, enquanto não sai nada, enquanto não tem, digamos aí,
esse arrego do governo, né, essa fortalecida para essas empresas, elas vão continuar aí sofrendo, buscando ter melhores condições para geração de caixa, com esses temores que estão aí de vai, não vai, a questão de restrição de crédito. Então está dependendo muito, o setor educacional está dependendo muito desse apoio, vamos dizer assim, do governo, senão vai ficar complicado. Outras se aproveitam melhor. Ela não está conseguindo. Tá aí a visão do nosso Márcio Lorega, a visão fundamentalista, macroeconômica também e análise gráfica aqui pra você, tudo em uma única pessoa. Por isso que ele é um magnânimo. Segue ele aí, Márcio Lorega, nas redes sociais também. E se vai seguir o Marção, segue a gente aqui, ó, @TC Rádio Oficial. Aliás, ô Andrezão, troca aí substituição, peguei o Leozinho no Fraga, tá abandonando o barco, né? Ó, o Leozinho não, o Andrezão, mostra aí o Instagram pra galera, minha tela aí, ó. Olha a arte maravilhosa que o nosso Vinícius Martins fez ontem. Na volta a gente entrega. É o Haddad correndo ali, ó, junto com o arcabouço fiscal, o Lula já na porta do avião, partindo pra China. Você segue a gente aí, você comenta o que você acha sobre isso, ó. A galera tá aqui, ó, comentando, discussões no nosso Instagram também. Teve gente que elogiou a imagem. Ótima imagem aqui, ó, a Patrícia falando. Muito obrigado, segue a gente aí, @TC Rádio Oficial, professor Carlos André, explicando. E se houver uma crise sistêmica no setor financeiro, o que você faz para se proteger? Professor Carlos André tá aqui. Heloísa Cruz, Elo Cruz que conversou com a gente, gestora da Stoxus, também tá aqui. Enfim, muito conteúdo pra você, conteúdo exclusivo na @TC Rádio Oficial. E você segue o Márcio Lorega lá também no Insta. É Márcio Lorega, certo, Marcião? Márcio Lorega, isso mesmo, só buscar, @Márcio Lorega. Não tem erro. Pessoal, temos 3 papéis em leilão agora. 2 em leilão de alta e 1 em leilão de baixa. Vamos começar com o papel que tá caindo, Marcião, que é Local Web. Local Web tá em leilão de baixa, o ativo tá batendo R$4,78. O Guilherme, que tá perguntando aqui pra gente sobre o Local Web, entrou em leilão de baixa, recuando 6,46%. Gente, a queda semanal de Local Web é perto de 24%. Ô Márcio, o que tá acontecendo com esse ativo? A gente sabe que é uma empresa do setor de tecnologia, sim, muito sensível também à questão dos juros, né? Uhum. É só esse fator macroeconômico que justifica essa queda? Não só a queda de hoje, a queda dos últimos meses do papel. Quando você mostrou o gráfico ali mais amplo, a gente vê que é ladeira abaixo, de fato, o papel ordinário de Local Web. O que tá acontecendo com esse ativo, Marcião? Pela questão de balanço, né? Balanço aí, os resultados considerados bem mistos aí pela questão de mercado. O mercado não curtiu muito, ficou abaixo das estimativas. E aí, olhando diretamente a Local Web, via ali até números, por exemplo, Credit Suisse, ponderando que os números foram negativos, fracos, questão de receita e margem, o EBITDA que ficou 13% abaixo das estimativas de consenso. Então, não tem muito jeito, né? Bateram com vontade. O BTG Pactual também foi outro que comentou, que destacou que os resultados vieram mais fracos do que ela já esperava. Aí não sobra muita coisa, né? Se a gente tem aí grandes players do mercado botando esses números na mesa, o que acontece pós-divulgação, é isso aí, ó, 23,64 de queda na semana, Vinícius. Nossa senhora, dá pra entrar vendido ou também até pra entrar vendido é um movimento perigoso agora, Marcião? Então, entrar vendido agora, depois que a criança... Caiu 24 na semana, né? Derreteu que derreteu, a gente tá falando aqui, ó, 1, 2, 3 dias de queda. Aí teve um que deu uma descansadinha, 0,36 de alta, mas mais 2 de queda pesada. Márcio, eu vendo agora, não faz isso comigo não, não faz, olha pra mim. Faz isso. Não é a hora. Não faça isso. Espera. Ela tá aqui perdendo a região de 5,19, que era uma região de suporte importante. O próximo suporte que ela tem aqui na faixa de R$ 4,41. Aguarda, não tem jeito. Já desceu a ladeira. Márcio, mas mais 40 centavos, tá falando de quase mais 10%. Pois é, já derreteu isso, espera ela escorregar um pouco mais. Ou, minimamente, se a gente olhar aqui pelo diário... ela precisaria retomar miseravelmente o caminho de 5,20. Aí você pode pensar em alguma caminhada para ela retomar fôlego na faixa de 6. Qual a probabilidade disso acontecer, Márcio? No seu ponto de vista, na sua visão, na sua ótica? Meio pesado por agora. Então, aguardo ela vir mais um pouquinho para baixo para pensar aí se realmente vai consolidar um fundo duplo aqui nessa faixa de 4,40, 4,50. E aí você pode pensar em entrar. Se não... desce a ladeira e vai mirar lá, 4,17, 3,35, 2,50, e aí, meu Deus, ficou até distante aqui, ó. 1,50, mais o quê? Aí quebrou, né? Aí já era. Aí também o pessoal vai fazer até teleconferência comigo aqui, de tão pra baixo que tá. Desisto. Não, vou fazer isso não. Deixa aqui no 161 mesmo, tá bom? Então, pra cima aqui, só acima dessa faixa aqui, pessoal, sinceramente,
de 5 aqui. Vamos botar mais humilde aqui, 5,20 para pensar em alguma coisa de compra. Por enquanto nada, tá, galera? Fora de local web, a visão aqui do nosso Márcio Lorega. O Guilherme Rodrigues escreveu aqui mais cedo, ó. Poxa, achei que Cogna e local web, pensei que as duas empresas fossem subir. De fato, muita gente pensou em Cogna, um movimento de alta proativo, né? A gente já falou aqui daquele kit Lula na época da eleição. Infelizmente, não rolou para quem estava comprado aí em Cogna. Ao contrário, o papel acentuou fortemente aí o movimento de queda. Quero agradecer demais aqui a participação do Danilo Silva. Obrigado, hein, Danilo Silva? Tamo junto aqui. Deixou o comentário dele a respeito da polarização, um dos temas que a gente falou com o Edgar Corona, que é o diretor executivo da Smart Fit, também do Grupo Biorritmo. Paulo Kist, muito obrigado pela sua mensagem. Meu parceiro Marcelo Paes também tá aqui com a gente. Thiago X Trader Evolution, direto de Minas Gerais, muito obrigado. O Raudson Souza, mandando mensagem pra cá também. Gustavo Vieira, valeu Gustavo. Luciano Lima, boa tarde, diz o Luciano. Meu like foi o like número 700. Acabamos de bater 750. E quem sabe a gente consegue os 800 likes aqui agora, faltando 20 minutinhos pra terminar o programa. Faltam 50 likes pra gente conseguir 800, hein, Gabi? Faltam 50 likes pra gente conseguir 800. Dá aí uma média de 2 likes por minuto. Eu acredito, hein? Deixa aí o seu joinha, você que ainda não deixou o like aqui na transmissão. Obrigado também aqui, ó. Quem mais mandando mensagem pra cá? Leandro Cadete. Obrigado, Leandro. Disse que ele não está olhando fundos imobiliários agora, ele prefere equity, prefere as ações. O Pietro Moscofian também está aqui com a gente, muito obrigado, Pietro, valeu pela sua mensagem. O Ives Miguel, já falei dele, tamo junto. F. Nercolini também aqui na audiência. Rai Andrade, tamo junto, Rai, muito obrigado pela mensagem. Para toda essa galera, Marcião, os outros 2 papéis que estavam em leilão, um deles era Sequoia. Beleza. Que já voltou a ser negociado. Sequoia também é um outro caso de amor e ódio aqui. Hoje, pra quem tá comprado, é um caso de amor verdadeiro. É um caso de andar de mão dada no shopping com Sequoia Logística hoje. O papel tá na máxima do dia subindo 16%. Bom. E essa alta expressiva de Sequoia reverte inclusive a queda semanal. O papel tava caminhando a passos largos para fechar a semana em queda, mas hoje tá subindo 16% Sequoia. R$ 2,74 agora, e isso faz com que o ativo caminhe para fechar a semana em alta de 2%. Mas ainda assim, um cenário desafiador para a Sequoia Logística, não é, Marcião? Sim, bastante. Até antes de falar da Sequoia, só atender o Magnânimo que pediu aqui, rapaz. Marcião, fala aí de Feza. Já até montei aqui rapidinho. Boa, Marcião. 2 segundos. É você que manda. Ih, tá caindo também, já hein? Essa semana tá chorosa pra ela. Porém, contudo, entretanto, todavia, ela tá chegando aqui numa região... De suporte? De suporte. Uma região de suporte aqui. Fabião, um grande abraço aí, Magnânimo. Ela tá chegando na região de suporte, que é essa faixa aqui dos 48 e 41. Ela chegou a 48,27, que é 50% da alta aqui, por Fibonacci, e que é um fundinho aqui que já vem sendo testado. Olha que bacana, que coisa linda de meu Deus. Então, pode ser, não é garantido, pode ser que ela faça uma reação. A vela dessa semana, Márcio, demonstra que vai reagir? Não, está demonstrando um pouquinho de definição. O MACD aqui embaixo, se você olhar, está abrindo para venda, então peço cuidado. E aí a gente olha aqui para o diário para ver se as coisas vão melhorar. Tá melhorando? Não tá, não, mais ou menos demais, né? Então, a gente precisaria o quê? A gente precisaria de ver um movimento que minimamente ficasse acima dessa faixa de R$50, para você ter um pullback aqui em direção a 51,20, bem curtinho, e depois vem mirar aqui a faixa de 54, tá, campeão? Para quem quer pegar um mais longo, olhando pelo próprio semanal, é superar essa faixa de 51, que é basicamente aí a máxima dessa semana, para mirar lá a região de 53,50. Fechou, meu camarada? Agora vamos para a nossa Sequoia, que Vinição aqui já trouxe, já falou, já foi pro Zinabre nessa semana, e nessa mesma semana ela saiu do Zinabre e foi pra Glória, né? Loucura. Tudo junto, então 1,50 de alta pra ela nessa semana, beijou a lona nos 2,27, olha aqui, que pavio gigantesco, que é basicamente o mesmo pavio da semana passada, exatamente. Não dá pra dizer que Sequoia é pavio curto, né? Não, jamais, pavio curto não, ela é super relax, bem tranquila, né? Olha o paviozão ali, né? Então, de fortes emoções, e esse ativo, ele vai fazer com que você tenha esses movimentos. Então, prepare o seu coração. Agora, o que ela está fazendo nesse momento? 2,71. Ela precisa furar aqui a faixa de 2,88 para mirar rapidinho a faixa de R$3,07. Aí
o couro come, criança chora e a mãe não vê. Porque na faixa de R$ 3,07 é 50% de Fibonacci, que é normalmente uma região que é 50% do movimento, que a gente vê os vendedores querendo aparecer para retomar a pressão de venda e tudo mais. Então, ela precisa pegar a pressão, ir no 307, pode fazer até um pullback, não teria problema ela voltar para 2,80, mas depois que ela superar esse 307, aí sim, ela supera essa VWAP diária e aí engata para retomar toda a semana passada, lá na faixa de R$ 3,60. Então, é legal. Quem quiser pegar e aceitar o risco, porque o stop não é pequeno, está falando aí de uns 20%, 30%. Quem gosta de small, quem gosta, sabe que o risco é alto. Quem quiser pegar o stop tem que ficar abaixo de 2,27, sem choro nem vela, para mirar esses alvos mais em cima que eu tracei. Não, e quem opera Sequoia sabe que nas últimas semanas aí o papel ele tá com uma volatilidade muito forte e as variações percentuais também bem substanciais, tanto o movimento de alta quanto de baixa. Hoje está subindo 16%, mas não é, né, raro ver Sequoia caindo também, quedas dessa mesma magnitude. Então quem já está acostumado a operar Sequoia sabe que o papel tem feito esse tipo de movimentação. Então para você que está pensando agora em entrar, é o que o Márcio Lorega falou aqui, você tem que estar disposto aí a topar um risco de um loss na casa de 20% e 30%. Pode ter ganho? Lógico que pode. Sim. Mas o risco é mais ou menos nesse percentual, né, Marcião? E tá tudo bem. Se você aceita a regra do jogo, se você entra sabendo a regra do jogo, tá tranquilo. Você vai disponibilizar um capital que aceite esse nível de risco. Você não vai ali vender a casa e colocar ali diretamente. Você não vai fazer uma loucura dessa. Você vai ficar um pouco mais controlado, vai separar um recurso. Agora, não aceitou, Márcio? Eu não aceito isso não. Beleza, sai fora. Tem diversos outros ativos. Tem mais de 500 ativos no nosso Ibov para você desfrutar o melhor que o mercado tem a oferecer hoje, né? Porque ontem ficou feio, mas hoje, pelo menos. Muito bem. O outro papel, Marcião, que estava em leilão e também já saiu, é BRF. Olha, nós temos hoje aqui uma fotografia muito clara do que está acontecendo com o setor de proteína animal. Nós temos BRF e Marfrig, os dois ativos operando em forte viés de alta. Marfrig, aliás, está na máxima do dia para você, acionista aí da companhia, 662. 662 agora é o preço de tela de Marfrig, que sobe 3,77%. Ainda assim, a queda no semanal é na casa de 10%. BRF sobe quase 13%. Alta de quase 13% para o frangão aqui, que está querendo bater asa. R$ 6,26 agora é o preço de tela de BRF. Queda semanal na casa de 10,5%. Mas hoje o papel está recuperando aí pelo menos parte das perdas. E aí, Marcião, BRF, de fato muda alguma coisa esse movimento de alta para a companhia? Ou a tendência, segundo o gráfico, segue sendo vendedora? A tendência ainda é vendedora, né? Tá. Isso aí tá bastante claro. E até tracei aqui um Fibonacci rapidinho só para dar um norte para vocês aqui. Eu que não fuço muito a respeito do papel, mas ela, óbvio, ela anunciou, né, que a unidade produtiva dela, localizada lá em Marau, no estado do Rio Grande do Sul, foi autorizada pelo GACC, que é a parte de administração lá da parte da China, né, que a exportar carne de frango para a China. Então, por isso ela está caminhando bem. E aí está repercutindo uma questão também do relatório do JP Morgan, que levou a recomendação de neutro para compra. Então, a gente tem esse fluxo aí hoje positivo para ela, que está, digamos, amenizando a brabeira que foi, e principalmente aqui no diário. Isso aqui é interessante, tá? Esse diário aqui, ele está demonstrando um potencial de reversão, que é chamado engolfo de alta. Puxa, eu ia falar isso agora, engolfou. Que eu lembrei desse termo. Maravilhoso, rapaz. Mas olha tem aí. que fechar acima do gráfico do candle anterior, né? Tá desenhando, ainda não foi. Precisa fechar acima dos 6,30. E você vê que a máxima foi 6,29. Então, fechou acima dos 6,30? Engolfou. Márcio, só isso já me basta para comprar? Não. Engolfar não é tudo. Não, você precisa confirmar. A confirmação que é interessante. Tem muita gente que já compra aceitando o risco. Então, para a semana que vem, para preparar aqui a nossa audiência, vamos supor aí que BRF feche nesse patamar de 5,29, 6,29, 6,30. Isso. Você não entraria comprado, não. Você esperaria uma confirmação desse movimento. Sim. É sempre mais saudável. Você impõe um pouco mais, digamos, de segurança para sua operação. Não é que isso garanta,
mas você vai adicionando, vamos dizer assim, camadas dentro daquele belíssimo sorvete que você vai tomar. Você bota uma calda, você bota uma castanha, você vai temperando para deixar ele bonitinho para você tomar. Se não é simplesmente botou o sorvete e já tomou, que você pode pegar uma dor no dente ali, gelado demais, né? Dar uma doída. Não é legal, não. Isso. Então você aguarda, você aguarda esse, espera ver se, digamos aí, se hoje conseguir furar e fechar acima de 6,30, tá lindo. A gente tem espaço rapidinho para buscar 6,70 e depois mirar aqui em cima em 7,25. E quem sabe até buscar os 9 lá em cima. Tem espaço. Agora, a proteção é você deixar ela abaixo dos R$ 5,50. Não tem jeito. O stop, a proteção é aqui embaixo. 5,50. Então, quem quiser antecipar, Márcio, eu sou ansioso, eu não aguento, meu coração não dá, eu quero comprar agora. Você vai ter que botar o stop abaixo dos 5,48, contando que faça o rompimento segunda e siga o barco. Ou seja, que Ibov melhore, retome 100 mil e vá-se embora para buscar tudo que caiu ontem. Então o que eu quero falar para você, investidor de BRF, investidor, é o seguinte: o número que você tem que estar aí na sua cabeça no gráfico diário, qual que é? Decoramos, Gabi? 6,30. 6,30 no fechamento, hein? Então leva isso em consideração para te ajudar aí a projetar, inclusive, a próxima semana. Quero mandar um grande abraço aqui pro meu parceiro, Triulce jogador caro. Valeu, Triulce, tamo junto. O Armando Fracetti tá aqui. Bora dar o like, galera. Bora. Já estamos com 772. Vocês Muito nos bom. permitem sonhar com os 800, hein? Quem sabe a gente bate os 800 aqui nessa sexta-feira maravilhosa. Muito obrigado, pessoal. Moisés Henrique da Silva também tá aqui com a gente. Charles Moura Neto também participando, mandando a sua mensagem. Irã Araújo perguntou de local web, já foi atendido. E o Rivotrilde falou o seguinte: pô, deixa eu aproveitar que o Marcião tá falando aí desses papéis. Será que ele consegue analisar JBS rapidinho? Dá, Marcião, pra gente ver JBS? Sempre. Depois eu prometo pra você, Marcos Vinícius e Alexandre na plataforma do TC. Eu vi as mensagens, a gente vai com a galera que tá dentro do TC, em tc.com.br. Mas primeiro aqui pro grande Rivotrilde, JBS. E aí, Marcião? Grande Rivotrilde, boa tarde, magnânimo. Simbora, hein, rapaz? Vamos lá. Então, já tem aqui também montado um FIBO aqui, que já deixa bem claro o que aconteceu. Tivemos aqui um movimento bacana de repique, né? Como bem foi colocado ali no Sequoia, é do samba, tem que pegar o repique, não tem jeito. Ela deu um repiquezinho de alta, caiu. Essa semana uma queda forte, queda boa, que tá vindo buscar aqui a região de suporte nessa faixa aqui, dessa mínima que é mais ou menos aqui em R$19. Então ela precisa segurar esses R$19 aqui para, digamos, 19 não, né? 17,55, perdão, 17,55, ela precisa segurar essa região para aí sim ela buscar retomar o 19. Já estava falando já do melhor ponto, né? Então ela tem que segurar 17,55 para voltar a buscar essa região de 19. Aí a gente começa a flertar com a região de 20, R$21. E somente, tão somente acima de 21,20, ela começa a sair desse cenário de queda, ela começa a montar ali, a demonstrar um pivô de alta para começar a engatar aí sim, rumo à faixa de 24,77. Então, cuidado. O suporte não tem jeito. Seu stop, abaixo de 17,55, se proteja, porque aí você evita uma queda mais indigesta que pode levar o ativo até miseravelmente no cenário mais enjoado a R$11,31, que é um fundo que remete lá a 2020, tá? Tá aí, muito bem, obrigado. Márcio Lorega conversando aqui com a gente. Os outros dois pedidos, Marcião, que estão chegando aqui da audiência, os clientes do TC dentro da nossa plataforma. O primeiro é o meu quase xará, que é o Marcos Vinícius. Valeu, Marcos Vinícius. Ele diz aqui, ó, o Magnânimo poderia analisar pra gente CSN-A3, pede o papel da CSN, e o Alexandre Souza pede aqui, por gentileza, Marcião, você pode falar algo sobre Braskem? Então são os dois ativos, CSN e Braskem no radar, Marcião. Vambora. Então CSN já na tela, vou até montar um ao vivo, fazer aqui um fio, vou pegar um fio bem longo, tá, galera? Só pra gente ter um norte aqui do que ela pode aprontar, beleza. Montado aqui, CSN, bom, é claro, evidente como água que o melhor cenário é superar a faixa de 18,15 aqui, 18,60, tá? Tá. Que é o que a gente tá vendo, essa média aqui de 200 no semanal. Que seria uma média pesada, né? É, muito pesada, é uma das mais relevantes do mercado, é aquele muro, ainda mais quando ela tá bem reta assim, bem flat. Então, aqui você vê que ela fez um topo duplo, não resistiu e escorregou. A gente tem aqui, para não auxiliar muito, o quê? O MACD virando para venda. Então, a gente precisa ver esse MACD revertendo essa queda, o histograma no negativo, ele precisa voltar para o positivo para eu falar, show,
vamos embora para compra, que agora, no terceiro topo de formação, buscando 18, vai romper e vai se mandar embora para 23, 27. Não é o que está fazendo, tá? Esse movimento aqui é a terceira semana seguida de queda. Se vier uma alta na próxima semana, ainda é repique desse movimento que a gente teve aqui de 3 semanas seguidas de baixa, e só melhoraria miseravelmente a gente fechando aqui acima dessa faixa de 14,70, tá? Acima de 14,70 dá para pensar em um golfo de alta na próxima semana e movimentos aí para tentar tomar novamente a média de 200. Para baixo, perdeu a mínima dessa semana, a gente vem aqui para buscar esse paviozinho aqui em 12,90 e depois mirar o pré-sal aqui em 10,54. Tá aí, portanto, a CSN, o perfil @JPS estava aqui falando com a gente também, falou: CSN não vai parar de cair? A análise gráfica aí pra você também, meu amigo. Muito obrigado pela sua audiência. 781 likes, estamos chegando aos 800, hein? Vamos lá de Braskem agora, Marcião? Bora, Essa é bora. especial pro Alexandre, também dentro da plataforma do TC. Grande Alexandre Magnânimo, um grande abraço pra você. E já vi na Austrália que bateu 800 likes, mas vamos seguindo aqui. Na Austrália já vamos deu, lá, Marcião, já boa. já foi. E o já Elo vi. tá aqui falando com a gente: esse apelido Magnânimo pegou, né? Na verdade, o Marcião que criou esse termo, cunhou aqui os magnânimos e as magnánimas. Você já usa isso há um tempo, né, Marcião? Já, rapaz, eu já uso já há um tempo. Como E que você pensou em magnânimo? rapaz, foi engraçado que eu tava numa sala ao vivo que eu fazia numa corretora e eu sempre brinquei desde a época que eu trabalhei como caixa de banco, no início da minha carreira. Eu atendi, chamava digníssimos, magnânimos, porque eu não sabia o nome das pessoas que chegavam, então até eu pegar o cartão e olhar, tudo bem, bom dia, boa tarde, digníssimo, magnânimo, eu ia falando assim. E acabou que as pessoas, quando eu chamava o nome, não, pô, usa magnânimo, tá legal. Eu falei, então beleza. E aí passei, já nem lembrava do nome das pessoas mesmo, depois eu gravava alguma, mas era todo mundo magnânimo. E fui levando. Então, sala vivo magnânimo, e aí magnânimo, foi. Tá até Aí, hoje. ó, tá aí o nosso Márcio Magnânimo Lorega falando com a gente aqui, boa. Vamos lá. E Marfrig, tá magnânima ou não, hein? Não tá não, hein, pra quem tá comprado. Vamos trazer essa Braskem, Opa. depois eu trago essa Ó, Marfrig, Marfrigzinha não, aí. Marfrig, ó, Braskem. Boa, então, vamos lá. Pegando já um fundo gigantesco aqui de 8,51, né, que remete tempos remotos lá, né, então olha o que a gente tem aqui, lá em 2020, 8,51, e um topo que eu peguei, que a gente fez em R$60, então tô pegando aqui um Fibonacci bem longo, ou seja, cada linha dessa aqui é bem importante que vocês tenham em mente. E essa região que eu tracei aqui, essa linhazinha amarela, já é uma linha que eu tenho há um bom tempo, de 16,48, que é uma região de suporte que justamente nessa semana ela Olha, chegou. tá batendo. Tá batendo cravadinho, remete aqui esse movimento. Então, a gente precisa segurar essa região de preço para evitar uma quedinha dela, que poderia mirar aqui. Vamos tentar equilibrar para não chegar direto a 8,51. Pelo menos a 13, 14 reais dessa região aqui. E aí depois sim, não tem muito jeito, é 8,51, tá? Então o momento não tá dos mais saudáveis. O ativo, infelizmente, fazendo a terceira semana aqui de queda, indo para baixo, tá? Ele ignorou essa barrinha verde aqui de indefinição e seria um ponto aqui de inflexão para ver se ela retomava a alta. Não retomou, escorregou. E agora o que ela precisa fazer, Marção? Cada vez mais fazer esse martelo, mais uma figura de definição, um martelo, faz um martelo Que é o que nesse tá acontecendo fundo, ali. que é o que está acontecendo. E na próxima semana um fechamento acima dessa máxima, ou seja, buscar ali, vamos dizer, R$19. Buscou seus 19? Legal, vamos caminhar aqui para 21 e depois tem todo esse espaço para trilhar aqui, porque foi uma queda, se a gente for olhar, com bastante fluidez. Não teve muita pausa aqui, né? Ela veio descendo bem devagarzinho, mas veio descendo. Então, sempre que você tem, olhando, né, digamos, a história se repete dos conceitos de análise técnica, se deu uma escorregada de um jeito, a tendência é que ela volte desse mesmo jeito. Então, para quem está comprado, fique atento. Se conseguir retomar miseravelmente aqui essa região da faixa 19, a gente busca esse 20 e superando esses 20, 21zinho, ela tem espaço para buscar para cima. Agora, perdeu 16,50, olho aberto porque o caldo é mais embaixo, magnânimo. Tá aí, portanto, o nosso Márcio Lorega. Olha só, gente, 2 horas mais 56 minutos, como tá passando rápido o nosso programa, né? Voando. Eu tenho a sensação, Gabi, que o nosso programa tem 2 horas ainda, né? Porque a gente tem Passa tanto muito assunto. rápido Pô, mesmo. se deixar, a gente fica aqui até 6 horas da tarde. É, já faz uma collab aí com O Expresso da tarde, o melhor fechamento do mercado. Mas é o seguinte, ó, a gente tem mais um break pra pagar. Isso. Depois do break, a gente vai dar vida aqui ao novo quadro do programa, que é o Popurrí do Marcião. Você lembra
lembra, né, Marcião? Me lembro, simbora. Isso começou na semana passada e foi um sucesso. Como que é o popurrí do Marcião? O Marcião vai analisar o maior número de ativos que ele conseguir aqui dentro de 2 minutos. Então eu vou passando os ativos pra você, Marcião, e você vai analisando, pode ser? Bora. Análise Express. Então, ó, eu fui anotando aqui alguns papéis que a audiência foi pedindo no WhatsApp, dentro também da plataforma do TC. E nessa reta final do programa, o Marcião vai analisar tudo isso em 2 minutos. A Gabi vai monitorar, a Roberta também já tá com o cronômetro na mão aí, né, Rô? Tá com o cronômetro na mão, 2 minutos aqui de análise, sem parar, sem respirar. Quem consegue ficar 2 minutos sem respirar? O Márcio Lorega consegue. Isso é pressão psicológica, Quem não vai isso nem... é pressão psicológica. Oh, aqui é assim. Vambora. Então é o seguinte, você se prepara aí na sua cadeira, você se ajeita. Vamos lá. 2 minutos, popurrí do Marcião. A Gabi vai soltar o efeito sonoro lá e eu vou começar a pedir os ativos aqui que a audiência mandou. Vai! Marcião, o primeiro ativo é Bradesco. Vambora, BBDC4, BBDC4, Bradescão. BBDC4, mas você compra agora? Não compro, tá? Tem região de suporte aqui bem relevante nessa faixa aqui dos 12,58 e se perder isso, caminha rapidinho aqui para a faixa de 11,87. Melhor compra, sem choro nem vela, acima de 14,21. Você fica um pouco mais tranquilo para mirar aqui 15 e depois 18. Muito bem, a próxima é a Armac ARML3. ARML3. Faz tempo que não perde a iniciativa aqui, é o Paulo que pediu. Armac, simbora, Magnânimo. Então, olha só, tá chegando em uma região de suporte que é essa faixa de 10,60. Se perde isso, ainda tem uma outra região na faixa entre R$ 9,60 e R$ 9,00, que é um espaço bem largo, tá? E o ativo não tem uma liquidez magnífica, então fique atento. Melhor compra para você, não tem jeito, é acima de R$ 13,00, que aí ela pega caminho para 15,30 e depois 17. Já foi 45 segundos, mas ainda dá tempo aqui. Lucas Carlos pergunta, Raiz 4, Raizen. Raizen, vamos lá de Raiz 4. Se que carrega, minha criança, boa demais. Essa tá descendo, faca caindo, ainda não demonstrou nada. Tem que superar 2,50 para pensar em compra. E abaixo de 2,25 é queda para faixa de 2 e 1,70. Muito bem, alô Ambev. O pessoal quer saber, Marcelo, Ambev. Vai dar para estourar uma champas? Quem tá comprado em Ambev ou não vai? Ambev só compra acima de 14,50, mirando rapidinho a faixa de 14,80 e depois 15,85. Parte de baixo da tabela, perdeu 13,50, vai chorar para mirar 12,60 e 12,30. Temos mais 32 segundos, o pessoal perguntando até de BDR, Baba 34 ali, Baba, Marcelo. Meu pai, vambora, Baba 34, rapaz, olha aí, Baba 34 buscando uma reação, fazendo aqui uma figura bem interessante. Eu gostaria que ela rompesse aqui, pelo menos fechasse nessa faixa de 16,70 para mirar a faixa de quase 20, 19, 20, 20 reais. E suporte 14,91, que se perdido leva ela para 11,20. Temos cerca de 8 segundos. Paulo Roberto Gregol diz Irani, Marcião. Irani tá em leilão. Rapaz, vamos lá então, hein? Rani 3 aqui. Gosto desse ativo, mas melhor a compra acima dessa faixa de 8,66 para mirar 8,90 e 9,30. Suporte em 8,16, que se perdido vai levar 7,70 e 7,50. E a gente encerra. Deu 2 minutos. O Fábio Henrique diz aqui. Dom Pedro II também era chamado de um magnânimo. Que a gente encerra o popurrí do Marcião. Gostou, Marcião? Essa foi boa, hein, rapaz. Até Dom Pedro entrou na história. A gente foi de Baba 34 para Dom Pedro II. Pô, tá rapaz, vendo? Popurrí do Marcião deu até calor aqui. Ó que o ar-condicionado é forte no estúdio. Suei, hein? Ô, pessoal, muito obrigado a todo mundo que mandou as mensagens. Foram o quê? Uns 7, 8 ativos, né? É, por aí. Ou seja, cerca aí de 25 segundos para cada ativo. Até menos perguntaram do que isso. aqui no WhatsApp, o Magnânimo gosta do sorvete Magnum? Rapaz, sensacional. Gosto, hein? É bom, hein? É bom mesmo. Esse é coisa fina, boa. Pô, vou tomar um sorvete agora no almoço. Abriu o apetite. Pô, lembrou, hein? Boa. Marcião, muito obrigado por hoje. Legal demais. Tamo junto. Um abração. Eu agradeço muito a você, Gabrielzão, Gabriela, a todos vocês aí, firmes e fortes, né? Aqui no TC Rádio Oficial bombando, que estão seguindo a @Márcio Lorega. Tô vendo a galera crescendo aqui no Insta, que tá uma loucura. Valeu. Simbora. Tem muito mais conteúdo aqui dentro do TC Rádio, acompanha as dias, fiquem aqui que agora tem Expresso da Tarde espetacular para vocês acompanharem. Vamos bater esses 800, vamos bater os 900 e simbora que tem muito conteúdo, ainda tem muito pregão. Um grande abraço a todos e até! TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.